palavra vai ter no coração. Aonde? Vamos estar lendo em Mateus 13, versículo 34? 24. 24. Só 24? Não, eu li toda a palavra do João. Diz assim a palavra do Senhor. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei o joio e atai-o em molhos, o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Tem umas pessoas com a gente, pastor Daniel, graça e paz, pastor Leandro, pastor Aline, paz. Paz, Mestre, pastor Daniel. Yara também está conosco. Glória a Deus. Levita Lê. Paz do Senhor. Amados, enquanto os irmãos vão chegando aí, a parábola do joio e do trigo é uma parábola bem conhecida, né? Só que às vezes a gente tem uma interpretação errônea desta parábola e a gente sempre teve no coração que na igreja sempre vai ter o joio e vai ter o trigo. E a gente acaba se conformando com esta situação. É o joio, é o trigo, é o joio e o trigo, né? Só que, pastor Aline, não é isto que Jesus quer dizer para a gente. Ele não está falando sobre a igreja. Ele não está falando sobre a igreja. Ele não está falando que ele plantou no reino dele, ou na igreja, o trigo e veio o inimigo e plantou o joio. Na explicação da parábola, o pastor Aline vai ler agora, está no capítulo 13, a explicação da parábola, versículo 36 ao 43. Preste atenção. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Você viu que na explicação da parábola, Jesus fala que o campo onde foi semeado o trigo, que depois veio o inimigo, que é o diabo, e semeou o joio, o campo não é a igreja. O campo é o mundo. E tudo que a gente ensina é que a igreja não é mundo. Tudo que a gente ensina é que a igreja, embora esteja neste mundo, não faz parte deste mundo.
Tudo que a gente ensina é que um dia a igreja será tirada do mundo. Então o que Jesus está dizendo aqui? Que o trigo é semeado no mundo, no campo. Assim como o Filho do Homem planta o trigo no mundo, o diabo planta o joio no mundo. Mas ele não está falando na igreja. Ou seja, quem está dentro da igreja, ou quem faz parte da igreja, deveria ser só o trigo. Aquele que foi plantado no mundo e hoje faz parte da igreja. E a gente, às vezes, de uma forma errônea, a gente concorda que o joio esteja dentro da igreja. Mas o joio, ele é para estar no mundo, no campo. E quando fala que quando chegar o momento da colheita, será o arrebatamento da igreja. Que a igreja será tirada do mundo e será levada para o céu, e quem ficar no mundo, que vai ser o joio, vai ser queimado, né? Então, é errado a gente concordar com isso, entendeu? Às vezes tem um joio dentro da igreja, a gente está vendo o joio, e a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que pregar, a gente tem que falar, e se o joio quiser sair, que saia, porque o joio não é para estar na igreja. O joio não é para fazer parte da igreja. O joio faz parte do mundo. Pode ser que tenha pessoas do mundo falando em nome de Deus, né, que são joio, são sementes do maligno. Mas dentro da igreja não é para ter joio, só é para ter trigo. Porque a boa semente foi plantada no coração daqueles que estão na igreja. Entendeu? Mas muitas vezes as pessoas concordam com isso. Aí o joio, o pastor tem que deixar o joio, tem que ter paciência. Não, irmão, não tem que ter paciência não. Primeiro, preste atenção. Preste atenção. Se fosse aplicado na igreja isso aqui, pastora, nós nem saberíamos discernir quem era. Se isso aqui fosse ser aplicado para a igreja, nós iríamos olhar para todo mundo na igreja e pensar que todo mundo era trigo. Nós não íamos ter discernimento. E não é verdade. A gente olha para a igreja e a gente vê que tem gente dentro da igreja. Então quando eu falo igreja, eu não estou falando só a nossa igreja, eu estou falando a igreja de Cristo. Eu inclusive preguei em várias denominações diferentes, várias igrejas, várias cidades. Então eu estou falando algo geral. E não é o que a gente vê, a gente está vendo que a pessoa é joio. É um joio que veio do mundo, entrou dentro da igreja, mas não é da igreja. Entendeu? Mas nós não podemos ter esta visão que o joio tem que crescer junto com o trigo dentro da igreja. Não. Dentro da igreja, irmãos, se a gente vê que é joio e não quer mudar de vida, não quer se arrepender, é melhor que saia da igreja. É melhor que não fique no meio do povo, porque só vai contaminar, só vai prejudicar. Então, o campo é o mundo. Nós estávamos no mundo. Mas quando fomos semeados pelo Filho do Homem, nós que estávamos no mundo, viremos trigo. E hoje, amados, fazemos parte do reino de Deus. Agora tem pessoas que estão lá ainda, que abriram o seu coração para a semente do maligno. Entendeu? Quer acrescentar alguma coisa aqui, pastor? Tanto não pode ficar junto, o joio não pode ficar junto com o trigo dentro da igreja, porque ambos são parecidos, né? Tanto o joio quanto o trigo, mas eles são completamente diferentes. São parecidos na aparência, mas digamos que a função deles são diferentes.
né? O trigo é para quê? O trigo é para fazer farinha, fazer um pão, para a gente se alimentar, se fortalecer, né? O joio não. O joio, ele prejudica o trigo. Quando ele nasce com o trigo, ele prejudica o trigo. O joio, ele pode envenenar o ser humano, se consumir, né? Então você vê que um é bom, o outro é ruim. E como que os dois, né? Um bom e um ruim, pode caminhar juntos na casa do Senhor? Como que o joio e o trigo podem fazer a obra? Não tem como. Não tem como, não dá certo. Não dá certo, porque se ficarem os dois junto, o joio vai acabar, digamos, contaminando o trigo, envenenando o trigo. Por isso que o joio ele tem que ser tirado de dentro da igreja. A nossa parte como pastores é orar, é jejuar, é fazer. Essa é a nossa parte. Fazer pela pessoa que é o joio, digamos assim. Mas quando a gente vê que não tem jeito, o joio está atrapalhando o trigo. O joio está fazendo com que aquela plantação de trigo do Senhor está morrendo. Tem que tirar. Não pode ficar perto, porque ambos são parecidos, né? Sabe aquelas pessoas que você olha e fala, nossa, esse é crente, hein? Eita! Mas não é não. Porque o joio se parece muito com o trigo. Se você for olhar para a vida da pessoa, você vai ver que é uma pessoa má, uma pessoa que faz coisas ruins, a pessoa que faz intriga, a pessoa que vai matando as pessoas aos poucos com conversinha. Então não tem como ficar o joio com o trigo, tem que separar. Mateus 13:38, como nós já falamos aqui, Jesus fala, o campo é o mundo. Eu repito, igreja não é mundo. Jesus disse, não, Pai, não peço que os tire do mundo, mas guarde eles no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não fazemos parte desse mundo. Fomos comprados. Estamos aqui como peregrinos, passageiros, entendeu? Estamos aqui de passagem. E ele fala no 38, o campo é o mundo, a boa semente, o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Ou seja, a boa semente é o trigo, são filhos do reino. E, amados, a Bíblia diz, no versículo 38, que o joio são os filhos do maligno. Ou seja, a boa semente, o trigo, são os filhos do reino. Quem é o rei desse reino? Jesus. E a Bíblia diz que o joio são filhos do maligno, são filhos do diabo. São filhos do diabo. Né? Então, não tem nada a ver com a igreja. São os filhos do diabo, são aqueles que fazem as coisas porque tem por pai o diabo, né? Como o próprio Jesus chamou os fariseus, né, de mentirosos, e disse em João 8:44 que eles tinham por pai o diabo, né? Porque era o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Ou seja, eu quero que você entenda isso. O propósito de você entender essa mensagem é isso. Que nós sempre tivemos em mente que o joio tem que crescer com o trigo dentro da igreja. E Jesus não quis dizer que era a igreja. Ele quis falar o mundo. O mundo a qual a igreja está, mas não faz parte mais dele. Então nós não podemos aceitar. A pessoa está vindo para a igreja, a pessoa quer continuar da mesma maneira, a pessoa quer continuar na vida errada, a pessoa quer continuar fazendo as coisas erradas, e a gente fica naquela, não é joio, é joio, é joio, tem que deixar crescer, não pode arrancar, não pode falar nada, não pode chamar atenção, porque é joio, a gente não sabe, não, irmãos. Se está na igreja tem que ser trigo. Se quer fazer parte da igreja tem que ser trigo. Se quer fazer parte do corpo e do sangue de Jesus, tem que ser trigo. Se quer ser filho do reino, tem que ser trigo. Se não quer ser trigo, vai ser filho do diabo em outro lugar. Entendeu? Porque a gente às vezes, amados, fica com esse pensamento,
o filho do diabo, o joio, está lá, ó, atrapalhando, né? Semeando contenda. Semeando contenda. Fazendo panelinha. E acaba, às vezes, até tirando o trigo de dentro da igreja. Entendeu? Bem assim. Acaba tirando o trigo de dentro da igreja. Então, nós temos que ter esse discernimento. Ter esse discernimento. Se você vê que a pessoa não tem novo nascimento, se você vê que a pessoa não muda de vida, a pessoa é sempre a mesma coisa. Ah, isso é um joio. Não, se é um joio, não tem que estar aqui. A pessoa não quer mudar de vida, a pessoa... Entendeu? Eu creio que o joio, se ele abrir o coração e deixar o filho do homem plantar, semear o trigo, aí esse joio vai morrer, vai nascer o trigo. Eu creio. Entendeu? No sentido espiritual falando aqui, figurado. Mas se a pessoa não quer, e a pessoa é joio, quer ser joio, quer viver como joio, quer continuar no mundo, nós, como igreja, temos que chamar a atenção dessa pessoa. A Bíblia nos aconselha, quando a gente vê alguém que está no erro e não quer mudar de vida, a gente tem que chamar a atenção, tem que repreender. E se tal pessoa não aceitar a repreensão e continuar no erro, a gente tem que rejeitar ele como publicano e pecador, porque a pessoa não quis. Então, amados, tem muita pessoa se baseando nisso. E porque tem essa visão, acha que pode ficar na igreja do mesmo jeito, dando trabalho e sem mudar de vida. Não é isso. Nós temos que entender que a igreja foi aqueles que foi semeado a boa semente. E esta boa semente, vindo de uma sequência de sermões de Jesus e parábolas, ele antecede nesta parábola sobre a parábola do semeador. E ele diz que a boa semente, não aquela que caiu nas pedras, não aquela que caiu entre os espinhos, não aquela que caiu na beira do caminho, entendeu? Ele está falando da boa semente. A Bíblia diz que ela produz 100, 60 e 30. Ou seja, quem é uma boa semente, que é o trigo, ele vai dar fruto. Ele vai dar fruto. 100 por 1, 60, 30, não importa. Mas ele vai dar fruto. Eu estou falando para você porque vem de uma sequência, né? Na sequência de parábolas de Jesus. E a parábola que antecede essa, está no mesmo capítulo 13, é a parábola do semeador. E ele fala que a boa semente, amados, a boa semente, ele diz que produziu 100, 60 e 30. Ou seja, a boa semente é o trigo. É o trigo. Então, amados, não aceite, não concorde em ser joio, e também não podemos concordar em aceitar joio no meio do trigo. Às vezes, infelizmente, a gente como líder, a gente está vendo o joio lá no meio dos jovens, a gente tem que arrancar o joio. Sai daí. Porque aqui é lugar de trigo. A gente vê o joio lá no meio de um grupo de irmãs, a gente tem que tirar o joio. Porque a gente está vendo. Se a gente não estivesse vendo, é uma coisa. A Bíblia diz que se nós estamos vendo, nós estamos vendo. É porque já mostrou diferença. Porque na verdade não era para ter diferença. Só na hora da colheita. Porque daí não tem fruto. Mas não é a hora da colheita ainda. E a gente tem que enxergar e ver. Entendeu? Então tem muito joio aí, irmãos. E infelizmente a gente tem que pregar a palavra da verdade, porque o joio não quer ouvir a verdade. Não. O joio, quando você prega a verdade, na verdade, né, quando os pregadores, né, estão em cima do altar, a gente, graças a Deus, tem vários irmãos da nossa igreja, né, que ministram a palavra. Então, eles podem confirmar isso, né?
quando estamos ministrando a palavra da verdade, e você prega ali a verdade, né? É nítido na cara do joio que ele não está gostando. Mesmo que é a palavra, mesmo que é a verdade, fica estampado, não estou gostando, né? Pois não devia ser assim, né? Porque quando você ouve a palavra, você ouve a correção do Senhor, a palavra está falando com você, mesmo que a exortação, tem que agarrar ali e trabalhar para mudar, né? Para deixar de ser joio e passar a ser trigo. Mas o joio não. Você prega na terça, você prega na quinta, você prega no domingo e o joio tá lá de cara fechada, não recebe a palavra, né? Então a gente consegue ver o joio assim de longe, vamos dizer assim, de longe. Porque nunca concorda com o que você fala, mesmo sendo a palavra do Senhor, tá sempre em discordância, né? Porque eu não concordo, porque eu não concordo, porque eu não concordo. O joio é assim. Não concordo com o que o pastor pregou, com o que a pastora pregou, com o que o irmão pregou. E não consegue entender que o que foi pregado é a palavra, é a verdade. Mas é que o joio não quer ouvir. Igual o pastor disse, o joio só é diferenciado do trigo na hora da colheita, né? Quando eles já estão na fase adulta, né? Que um dá frutos, o outro não dá. Então, às vezes o joio está dentro da igreja e a gente nem consegue diferenciar. Porque tem pessoas que são joio, que na sua frente está concordando com tudo que você faz. Não, pastor, amém, tamo junto, pastor isso, pastor aquilo. Mas o tempo vai passando, o joio não consegue ficar escondido durante muito tempo. Vai chegar uma hora que ele vai aparecer. Ele vai ter que mostrar ali a sua face, vai ter que mostrar ali que ele é o produto ruim, né? A colheita, que no caso seria ruim. Então vai chegar uma hora que o joio vai se revelar. E é o que muitas vezes acontece. Às vezes tem pessoas que você fala, nossa, esse é crente, nossa, porque esse ora, porque esse isso, porque esse aquilo. E você acha que tá com você, que tá te apoiando, tamo junto, pastor, tamo junto, pastora, vamos fazer, vai acontecer. Só que aí vai chegar uma hora que o joio vai ter que se revelar. Por quê? Porque por trás não concorda com você. Por trás acha que você está errado. Que a palavra não tinha que ser pregada dessa maneira. Que tudo que você faz pro joio tinha que ser ao contrário. Então, uma hora o joio se revela. Tem pessoas que chegam na igreja e a gente já consegue identificar que é um joio. Mas tem pessoas que a gente não consegue identificar como um joio. Fica bem escondido ali, né? Parecendo com trigo, mas não adianta. Chega uma hora que é revelado que é joio e infelizmente tem que separar, tem que tirar mesmo, para não atrapalhar o trigo do Senhor. Porque o trigo, ele é do Senhor. Então não pode atrapalhar. Às vezes a gente não quer... Às vezes quando o joio se revela, né? E quando chega na igreja a gente recebe todo mundo, a gente não sabe, né? Sim. A gente não sabe quem é quem. Aí pode chegar uma pessoa na igreja toda arrebentada e, né, a boa semente é plantada nele e ele vira um trigo, vira uma bênção. Mas tem outros que não, ele vem com a semente do maligno e fecha o coração e não abre o coração e não tem jeito. E o que acontece? A gente às vezes vê o joio, já aconteceu aqui com a gente. Você vê o joio, você fica lutando com o joio, pensando, eu não posso arrancar o joio, porque se eu arrancar o joio, pode arrancar o trigo, e aquele pensamento que o joio tem que estar na igreja. O joio não tem que estar na igreja. Quem está chegando depois, assiste o começo da live, porque o que nós estamos debatendo aqui é que o joio é plantado e o trigo no mundo. Só que o mundo não é igreja. O mundo não é igreja. O campo é o mundo. Nós estávamos no mundo. Fomos semeados e hoje somos trigo em nome de Jesus. E estamos fazendo parte do reino. O trigo faz parte do reino, são os filhos do reino. E o joio é filho do maligno. E aconteceu da gente não querer, a gente temer mexer com o joio, para não arrancar o trigo, e o joio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Entendeu? E o joio às vezes fica crescendo muito,
e você não quer disciplinar, você não quer colocar de banco, você não quer tomar o cargo dele, entendeu? Você não quer chamar até atenção, às vezes. Vai chamar atenção, vai se ofender, entendeu? E o joio vai crescendo, vai crescendo. De repente ele cresce demais e às vezes você nem arranca. Ele mesmo se arranca. E quando ele se arranca, ele cresceu muito e acaba levando trigo junto. Entendeu? A gente acabou cuidando aí, deixando o joio aí, acabou sendo alguns trigo junto. Mas é bem pouco trigo também, a maioria era joio mesmo. Mas tinha uns triguinhos no meio ali. Entendeu? Então, amados, nós temos dessa visão. Nós não podemos permitir o joio dentro da igreja. Enquanto ele não se revela, como a pastora falou, a gente não pode fazer nada, né? Porque daí tudo é trigo, tudo parece ser trigo. Mas se o joio se revelar, não só na colheita final, né? Na colheita final é o arrebatamento da igreja. Né? Então vamos ficar com o joio, vendo o joio, sabendo que é joio, até o arrebatamento da igreja? Não, porque o joio vai escandalizar a igreja. O joio vai dar mau testemunho. O joio, amados, vai afastar as pessoas da igreja. As pessoas vão olhar para o joio e vão ver mau testemunho. Então vai prejudicar a igreja. Entendeu? Então se a gente vê que é joio, a gente tem que ir lá e cortar a raiz dele. Corta, ó, rapaz. Ou você toma jeito, ou você se alinha, né, e muda de vida, nasce de novo aí, ou segue o seu rumo. Porque aqui é lugar de trigo. Repetindo, igreja é lugar de trigo. Você tem que ser trigo para fazer parte do reino. Lê o versículo 8 do capítulo 13. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. São os filhos do diabo. Agora eu te pergunto, tem lógica pelo texto? Estou usando o texto. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Eu estou no texto. Tem lógica. Os filhos do reino. Quem é o rei desse reino? Jesus. Os filhos do reino, os filhos do rei Jesus. Tem lógica congregar, cultuar, participar com os filhos do diabo? Filhos do diabo e filhos de Deus juntos. Nunca vai dar certo isso. Por isso que não dá certo. E o que tem de trigo, que a gente sabe que é trigo, andando com joio. O que tem de trigo andando com joio, meu Deus. Então se você identifica um joio, não anda com joio. Não anda, sabe? É a mesma coisa com as amizades do mundo, né? Aquelas amizades que a gente tinha antes de conhecer Jesus, não é amizades que a gente tem que andar, tá? A gente não precisa ser inimigo, virar cara, mas a gente entende que não são mais amizades que a gente tem que estar ali no nosso dia a dia andando, porque não bate, não é mais as mesmas conversas, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, né? Mas o que tem de trigo andando com joio, e o joio é uma planta que envenena. E aí o trigo começa a andar com o joio, vai andando, aí o joio começa ali, dá uma envenenada. Sabe igual cobra? Pica e solta. Aí mais um pouquinho dá outra envenenada. Quando vai ver, o trigo que era um trigo saudável, já não é mais trigo. Eu tava vendo que o joio, ele é uma planta invasora que prejudica o cultivo do trigo. Então quem é joio atrapalha você a conquistar o reino.
Quem é joio atrapalha você que é trigo a trabalhar para Jesus, a trabalhar para o reino. Então o trigo não pode andar com joio. Se você está vendo que aquela pessoa está fazendo o que desagrada a Jesus, na igreja é uma coisa, mas por trás é outra, não tem os mesmos pensamentos que você, não conversa, não tem ali aquela mesma conversa que você, está sempre falando mal de um, mal do outro, está sempre falando mal da igreja. Quer ver um joio? É aquele que fala mal da igreja que congrega. Que congrega. Então isso é joio. Você não pode andar com joio, porque o joio vai matar você. É muito mais fácil, tá? Quem tá fora da igreja, um joio, tirar de dentro da igreja, do que nós que estamos dentro da igreja, trazer alguém para a igreja. É muito mais fácil. Então a gente não pode se contaminar com joio. Ai, pastora, mas tá indo pra igreja, tá lutando mesmo? Porque a gente sabe quando a pessoa tá lutando. Quando a pessoa tá lutando, ela não falta em culto. Quando a pessoa tá lutando, ela tá sempre falando com você, falando com a gente, pedindo ajuda, sabe? Então, cuidado, tem muito joio e muito trigo andando com joio. Muito cuidado. Eu e o pastor, a gente está numa fase, que essa fase não vai passar, é até a vinda de Jesus, que a gente não vai tolerar mais joio. Porque atrapalha. Porque divide a igreja, atrapalha a igreja. E a gente está aqui para ganhar almas para o reino, e a gente não quer nada atrapalhando isso. Então, a gente tá nessa. Se a gente vê que é joio, vamos cortar. É melhor cortar no início do que deixar o joio crescer como aconteceu com o pastor, crescer. E quando o joio sai, carrega uns triguinhos ali com ele. Então, estamos cortando. E se você já sabe identificar um joio, não anda com joio, não se contamina. O joio, ele, como a gente já falou, ele não vai dar fruto. Não vai dar fruto. E acaba crescendo junto. Só interessante que os nutrientes que o trigo precisa da terra para dar fruto, depois de alimentar muitas pessoas, o joio rouba esses nutrientes, usa esses nutrientes da mesma forma e não dá fruto nenhum. Não entendi, pastor. É aquela pessoa que rouba o nosso tempo. Você gasta o teu tempo orando por ela, entendeu? Você gasta o teu tempo ensinando ela, que você poderia estar usando noutra vida, que seria trigo e que ia dar fruto, e você fica investindo em quem não vai dar resultado nenhum. E outra coisa, o joio, porque ele não tem o objetivo de dar fruto, ele não nasceu para dar fruto, não foi plantado para dar fruto nenhum, ele nunca vai querer que o trigo dê fruto. Bem assim mesmo. Ah, não vai na igreja não hoje. Ah, vamos lá comer uma pizza. Ah, evangelizar. Isso é coisa de fanático. Entendeu? Ah, ensaio. Pra que ensaio? Ah, não. Por quê? Porque o trigo está lutando, porque ele quer dar fruto. O trigo quer fazer alguma coisa para fazer a diferença. O joio não, só está crescendo por crescer. Entendeu? Só para aparecer. Só aparecer que ser alguma coisa. É um hipócrita. Entendeu? É alguém que está atuando na vida. Então, a gente tem que ter vigilância em relação a isso. E voltando a dizer, o campo é o mundo. No mundo tem gente aí falando em nome de Deus que é joio. Falsos profetas, tem um monte. Hoje alguém comentou comigo, não vou falar o nome, que ele foi pedir oração para uma pessoa que se intitula como profeta. Foi pedir oração para uma pessoa e a pessoa diz, olha, eu vou orar para você, os teus negócios vai dar certo, mas você tem que me dar uma oferta todo mês, qualquer valor aí. Daí vai dar tudo certo aí. Entendeu? Joio. Então, é joio. Se intitula como profeta. Entendeu?
Então, amados, nós precisamos entender que não pode ter joio dentro da igreja. Dentro da igreja tem que ter trigo. Pessoas que estão ali usando dos nutrientes da terra, pessoas que estão ali usufruindo do trabalho que está sendo feito em prol deles, para que depois dê fruto. Entendeu? Porque senão não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá bom? Nós vamos encerrar agora, que a pastora tem um sair daqui um pouco. Mas nós vamos estar outros dias conversando com você aí, fazendo outras lives aí. Essa semana mesmo, vamos ver se fizemos uma outra live aí. Talvez quarta, não sei. Talvez quarta-feira a gente confirma aí. A gente vai anunciar antes. Mas você que assistiu essa live, achou interessante, você que pegou no final aí, volta aí e assiste para você ver. Compartilha essa live aí, para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. E também depois vai estar lá no YouTube meu e da pastora também essa live. Se despede. Entendam que o joio é semelhante ao trigo. Muitas das vezes a gente não vai conseguir diferenciar, mas uma hora ele vai se revelar. Então saiba diferenciar, tenha discernimento, tenha sabedoria para você olhar e ver se é bom para andar com você, se é bom para estar do seu lado, para te fazer companhia, se não vai te atrapalhar na tua vida com Deus, na tua caminhada com o Senhor. Porque tudo que te atrapalha na caminhada com o Senhor, na tua vida com Cristo, é joio. Então saiba diferenciar, tenha sabedoria, tenha discernimento. Amém? Como o pastor disse, depois a gente vai colocar lá no nosso canal. O meu é Aline Machado, o do pastor é o Homem Bíblia. Assista lá. Se você não é inscrito, também se inscreva lá no nosso canal, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, né, no seu Facebook, para alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Um beijo, a paz do Senhor a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe, a paz do Senhor.